RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos ao nosso Recomeçar com Alma, nesta tarde de domingo. Hoje tenho o prazer de ter aqui à minha frente, no estúdio 3 do Rádio Clube, o Filipe Rocha, que é presidente do Aeroclube da Ilha Terceira. Bem-vindo, Filipe. Boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado por receberem e pela oportunidade de divulgar o clube. Exatamente. Obrigado, Filipe, por teres aceitado o meu convite para estares aqui neste domingo, que é sempre uma altura mais complicada, mas tudo se arranja. E então tu que fazes parte também dos movimentos associativos, sabes bem como é aproveitar o tempo para tudo, para ti, para a família e também para a associação que fazes parte. Filipe, antes de entrarmos na associação que tu diriges, propriamente dita, fala-me um pouco de ti. Onde é que nasceste? Onde é que vives? Qual é a tua experiência a nível profissional, habilitações? Vamos a isso. Vamos a isso. Eu tenho 49 anos, vivo na Gualva e a minha ligação profissional é também com a aviação, porque eu trabalho desde os 19 na SATA e já a minha mãe trabalhava na SATA, portanto a aviação faz parte da minha vida praticamente desde o início. O que também me levou a interessar-me pelo Aeroclube e para a atividade aeronáutica, não na vertente comercial, mas mais na vertente desportiva, lúdica e formação. Ok. Diz-me uma coisa, Filipe, quando é que o Aeroclube entra propriamente na tua vida? Foste convidado? Já conhecias alguém que fazia parte? Sim, tive sempre o gosto pela pilotagem desde o início, desde pequenito. Gostava de ter sido piloto. Ias para a base ver os aviões a aterrar? Não. Ia ao aeroporto com a minha mãe e, portanto, vivia na praia onde passavam muitos aviões militares. Naquele tempo. Portanto, vivi na praia durante uns anos, numa década em que havia muita aviação militar, essencialmente. O que não acontece agora, quer dizer... Hoje há muito menos e, portanto, hoje nós vemos aviões militares, mas naquele tempo era uma constante. Mas fascinava-te o avião em si, as aterragens, o levanta-voo? Os aviões, as máquinas sempre me despertaram grande curiosidade e eu desenvolvi a vontade de pilotar desde cedo, mas nunca a concretizei, porque nós hoje olhamos para a aviação, hoje e 30 ou 40 anos depois, ainda é uma atividade com algumas características elitistas que afastam muitas pessoas desse caminho, até porque é uma atividade que tem alguns custos, nomeadamente a atividade comercial, que envolve formação muito específica e cara. Diz-me uma coisa, tu tens razão naquilo que estás a dizer, mas és homem, ou se calhar já possuis, ou já compraste algum simulador de voo, não? Sim, vou quando posso. Claro que agora com a parentalidade vou tendo menos tempo para essas coisas, claro. Mas sou um dos consumidores de produtos de simulação também. E isto porque quando nós não conseguimos satisfazer o nosso gosto físico, acabamos na virtualidade. Exatamente, na parte virtual. Virtual. E essa ajuda também a desenvolver o gosto, e muitas pessoas não têm outro caminho que não seja esse. E é por aí mais ou menos que vem o meu caminho até ao Aeroclube, tendo uma ligação ao aeroporto, trabalhando depois no aeroporto e com conhecimento dos aviões. A determinada altura tive o conhecimento de que existia o Aeroclube, que existe desde 91. Portanto, o Aeroclube existe desde 1991. Sabes que eu não fazia a mínima ideia. Sim. Existe 91. Um grupo de sócios fundadores, alguns deles já faleceram, nomeadamente o Sr. Aristides Pires, que é uma pessoa conhecida, que é piloto e que construiu o seu avião, que é sócio fundador e que mantém ainda a sua ligação ao clube. E em 2008 o clube passou por uma fase difícil, em que a direção caiu ou que se afastou, e naquele momento eu tinha vontade de fazer queria ter a minha licença de piloto, queria fazer o brevet, e o Aeroclube era o caminho para isso. No entanto, em 2008 caiu a direção e eu apresentei-me na altura com um grupo de pessoas para manter a direção e
foi isso que fiz até hoje. Portanto, continuas desde essa época? Desde 2008. Vamos mudando algumas pessoas dos órgãos, mas é verdade que também não é muito fácil hoje arranjar pessoas para órgãos sociais, seja lá claro, isto é transversal, à é todas, exatamente. E portanto, eu tenho-me mantido no clube nos últimos anos já com alguma evolução, porque nós, quando eu entrei em 2008, estávamos num processo de pôr a voar um avião que tinha sido muito importante no clube, que era um Cessna 172, que deu formação de pilotos, que era aquilo que eu queria na altura quando entrei. O avião estava nesse processo de ser certificado, entretanto a direção caiu, e ao longo dos anos foi-se verificando que era impossível repor aquela aeronave na sua condição de voo, pelos custos que foram aparecendo relacionados com a manutenção, que era impossível de fazer com mão de obra da ilha. Ok. Portanto, o facto de termos que trazer técnicos de fora, nomeadamente técnicos de manutenção de aeronaves certificados numa empresa que trabalhassem para uma empresa que fizesse, tornou-se inviável do ponto de vista económico. Claro. E desde esse tempo para cá equacionámos várias saídas, e nos últimos 5 anos a vertente dos ultraleves tornou-se aquela que é a única viável para o Aeroclube. Isto porque, para quem está fora do âmbito da aviação, olha para os carros e julga que são máquinas, e que é só o facto de serem máquinas que voam que diferencia a nossa atividade, mas não é assim. Os aviões têm categorias, e essas categorias são muitas vezes associadas ao peso que o avião pode transportar. Sim, peso. Ok. Falaste dos ultraleves, não é? Sim, os aviões ligeiros, que é o caso do Cessna, que é um avião ligeiro, porque está numa determinada categoria de peso, tem determinadas exigências do ponto de vista técnico e formal, ao abrigo da lei, que tornam o exercício de manutenção complexo. Isto para pôr em termos do automobilismo, que é uma área que as pessoas conhecem muito. Se eu tiver um avião ligeiro, que é do Cessna para cima, eu sou obrigado a ter um mecânico certificado numa empresa certificada. Significava que, do ponto de vista eu tinha sempre que ir a uma oficina certificada pela marca, e tinha que ser tudo documentado e feito de acordo com aquelas especificações. Os aviões ultraligeiros têm um quadro legal menos exigente, o que significa que os técnicos que podem trabalhar nele podem ser outros, sem estarem ao abrigo desse quadro legal que obriga a existir até uma empresa certificada. O que significa que o custo de manutenção é muito mais baixo, porque nós pagaremos, ou estamos sempre a pagar, um serviço de manutenção, mas efetivo. Portanto, alguém vai fazer e recebe por isso. E não estamos a pagar porque aquela empresa tem uma determinada certificação e nos garante um determinado quadro legal. E isso nos Açores, e não tendo nós nos Açores uma empresa de certificação aeronáutica da área da manutenção, à exceção da SATA, que não faz esses serviços, torna inviável a existência de um avião ligeiro. Então nós temos um sócio que adquiriu um avião ultraligeiro, que mostrou que é possível aquela aeronave ser usada nos Açores, e a manutenção é menos onerosa. Filipe, uma coisa, a nível Açores, existe mais algum aeroclube, ou é só aqui na Terceira? São Miguel? São Miguel já teve, já não tem? Portanto, não tem. Sofreu do mesmo problema que nós, tinha um avião ligeiro que se tornou inoperativo. Penso que há um aeroclube no Faial que tem alguma atividade recente, tinha lá um sócio que tinha um anfíbio ultraleve que teve um acidente há algum tempo, e não sei se esse aeroclube mantém a atividade dessa data para cá. Que tu saibas, então... Que saiba, o aeroclube que tem atividade permanente é o nosso. Desde sempre sem interrupção. Santa Maria também não? Santa Maria tem um avião ultraleve que é de um particular. E até deu formação através desse particular. E depois temos no Aeroclube da Ilha Terceira uma vertente que é pouco existente no mercado, a nível nacional até, que é dos aviões experimentais, que é o caso do Sr. Aristides, que construiu o seu próprio avião. Que é uma outra categoria, que é a categoria dos experimentais, que tem um valor imenso, porque hoje serão poucos as pessoas que podem dizer que fizeram o seu próprio avião. Filipe, desculpa a minha ignorância, mas isto faz sentido falar em homologação desse mesmo... Sim, esses aviões são construídos segundo... Nesse caso, padrão, segundo um determinado padrão, um determinado projeto.
Hoje já há kits modernos em que a pessoa pode adquirir o avião parcialmente montado. No caso do Sr. Aristides, não. O avião do Sr. Aristides foi todo feito por ele. E, portanto, ele recebeu, e um dia certamente poderá ele prestar o seu testemunho muito valioso. Seria muito bem-vindo. Portanto, ele comprou um kit que trazia umas peças de madeira toscas, ou sem estarem preparadas, sem estarem feitas. Portanto, trazia uns barrotes, trazia uma planta e ele teve que fazer as suas peças. Isso obriga depois a que haja uma certificação, uma homologação, mas neste caso o avião é certificado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, que é que vai dizer que o projeto é válido e que o avião é apto para voar. Faz sentido falar, ou existe federação? Não. Existe um órgão principal. Sim, não há uma federação. É uma autoridade. Há uma Autoridade Nacional de Aviação Civil, que é um órgão do Estado. Na qual vocês fazem... Que regula toda a atividade aeronáutica, desde a comercial a esta lúdico-desportiva ou experimental. Portanto, vocês seguem as normas dessa autoridade que é central. Delas. Claro, exatamente. Portanto, eles têm um determinado quadro legal e nós temos que o cumprir. Claro que sim. Diz-me uma coisa, para os nossos ouvintes que estão agora sintonizados no Rádio Clube de Angra, a vossa associação fica sediada aonde? Está sediada no aeroporto, certo. Lajes, com a parceria que temos com a Aerogar Civil das Lajes, que nos cede as instalações. Temos um hangar... Portanto, estamos ali a falar ali daquele hangar ali mesmo... É um hangar que fica ao lado hoje do terminal de carga. Certo. É um hangar que foi, na altura, patrocinado pelo Governo Regional, a aquisição e construção. Falamos aqui, penso que terá sido 97, 98, não sei exatamente a data, mas por aí o nosso Cessna na altura tinha estado na Força Aérea, depois veio para o lado do hangar que é hoje da SATA, ou usado pela SATA, e depois conseguimos construir um hangar que é nosso hoje, mas está implantado dentro da estrutura da Aerogar Civil. Exatamente. E depois temos uma sede, um escritório que nos é cedido pela Aerogar Civil, muito gentilmente, que colabora connosco. Onde vocês se reúnem, não é? Os órgãos sociais, as assembleias gerais, reuniões de direção. E diz-me uma coisa, em termos de sócios, vocês têm sócios, não é? Esta é uma atividade ou uma associação que se poderia dizer, digamos, que excede um bocadinho o nosso bolso. O nosso bolso a nível geral. Há essa ideia. Pois é. E eu tenho, ainda bem porque tenho este preconceito, percebes? Há essa ideia. Mais feliz do que qualquer uma das pessoas para e de voo é uma atividade que tem custos associados à manutenção da capacidade de voo da máquina. Portanto, nós comprámos um avião recentemente, um ultraleve, 2 lugares, que é o máximo que podem transportar os ultraleves. Estamos numa fase até de ainda o pagar e de o certificar. Mas a parte da aquisição da máquina e da manutenção da máquina em si, a atividade em si não é mais cara do que outras atividades automobilísticas ou motociclísticas ou mesmo até algumas desportivas sem máquina. Portanto, hoje, voar um ultraleve não é mais caro do que ter um carro na rua. Eu até diria que os custos da manutenção da máquina em si não são muito mais do que ter um outro veículo. O que afasta muitas pessoas é, primeiro, essa ideia de que é muito caro. Se estivéssemos a falar de outra categoria de aviões, naturalmente seria muito mais caro. Como estavas a falar. Para cima, é mais caro. Aquilo que depois também afasta muitas pessoas é o facto de, para pilotar, ser preciso uma licença de voo, o chamado brevet. E isso tem um custo. Para se fazer essa formação tem um custo. O custo para voar um ultraleve rondará os 5.000 euros. E depois é uma atividade que se tem que manter, porque senão perdemos a nossa certificação. Mas não é hoje uma atividade que tem um custo proibitivo. E a nossa vontade para o clube e até estas conversas que estamos aqui a ter, é também no sentido de desmistificar esse espectro elitista que depois na verdade não é assim tão elitista como isso. Exatamente. E até a cota do clube é baixa, porque nunca foi atualizada, são 30 euros ao ano, portanto, o que é mais barato que alguns outros. Exatamente, portanto estamos a ver que é uma coisa muito semelhante às outras associações. Sim. E vocês, Filipe, em termos de número de associados, tens uma ideia? Temos, grosso modo, 100 associados. No entanto, a nossa inatividade durante muitos anos, porque só agora que temos a aeronave que há de estar apta a voar nos próximos meses,
é que temos alguma coisa para dar em troca. É evidente que um aeroclube que não tem um avião a voar também não tem nada para dar em troca. Exatamente. Nós temos duas linhas que queremos explorar. Uma é do voo real, permitir que as pessoas possam ter contato com o voo real e poder também elas ir à procura de ter a sua certificação para poder voar. E outra é também estimular de alguma maneira o voo virtual, que também tem uma grande franja de apoiantes e de pessoas que até investem muito no voo virtual e podíamos juntar as duas. Diz uma coisa, e lá está mais uma vez o meu desconhecimento em relação a este clube, que para mim é fascinante, porque o meu pai trabalhava na base e quando este ia para lá, por exemplo, ao fazer compras lá, já há 500 anos atrás, não é? Já lá vai o tempo da América em ponto pequeno aqui na Ilha Terceira, e ficava fascinado lá de cima, se não me engano, ao pé de comando ou de comissário lá em cima, agora não me recordo, olhar para a pista e, como tu dizes, havia muito movimento de caças a chegarem e a partirem e os outros aviões de carga, não sei o quê, e ficava fascinado com aquilo. Faz sentido no Aeroclube falar-se, por exemplo, uma pessoa quer oferecer a alguém um batismo de voo. Isto é possível? Isto faz sentido? Nesse ultraleve estás a falar? Sim, é importante esclarecer isso, porque essa questão, há uma questão legal associada à atividade do clube e à atividade dos ultraleves e até mesmo da aviação ligeira, que é feita por pilotos com licença de piloto particular. Os pilotos particulares, os pilotos do ultraleve e os aeroclubes não podem desenvolver uma atividade comercial. É o tal quadro definido na lei e que é regulamentado pela ANAC. E, portanto, não pode haver uma atividade comercial, o que significa que nós não podemos fazer voos de cariz comercial. O aeroclube pode, no entanto, fazer duas coisas: batismos de voo e formação de pilotos, e voos de proficiência e de formação. E é nesse caminho apertado que os clubes e as escolas têm a sua fonte de rendimento. É evidente que podemos, depois, quando o nosso avião estiver a voar, desenvolver uma atividade de batismos de voo, que é o que fazem muitos aeroclubes e muitas escolas. Como tu sabes, nós vivemos em ilhas que são lugares rodeados de água, pelos lados, não é? E muita gente tem que, por necessidade, às vezes, de saúde e de negócios, tem que sair da ilha para o continente português e outros sítios. Mas eu conheço muita gente que tem medo de voar. Vocês, já vos surgiu a ideia de dar formação para desmistificar também esta questão do avião, dos barulhos que se sentem do avião, da turbulência, ou isto cabe mais, por exemplo, às grandes companhias comerciais dar este tipo de formação? Vocês não têm... Há muitas companhias que desenvolvem ações nesse sentido de desmistificar os voo medos. E até há programas para ultrapassar determinadas fobias, mas todos temos medo de voar. Eu também tenho medo de voar, às vezes. Mas eu costumo usar a analogia de que eu ando de moto desde muito cedo e gosto muito de andar de moto, mas eu nunca ando atrás na moto porque tenho medo de dar atrás, o que não me limita na minha... Prefere estar no comando, não é? Prefere estar no comando. E na aviação acaba por ser isso. Se calhar é isso, quando estamos lá em cima, nós estamos no comando da nossa vida e ficamos... Isso. Não é estamos isso? ali fechados naquele tubo e estamos nas e mãos... a nossa incapacidade torna-se demasiado evidente. Ora vai. Então, que será achas que esse medo é mais geral que nós possamos pensar também, não é? O que nós avaliamos nos voos que fazemos e até por experiências próprias é que esse medo depois na nossa atividade, quando nos sentamos no cockpit e descolamos com pessoas que aparentemente terão algum medo, esse medo acaba por desaparecer pela simplicidade do voo, porque os aviões são máquinas simples. Exato. E enquanto que nós, quando estamos sentados num avião comercial, estamos cá atrás e há lá uma porta fechada e não sabemos o que lá se passa, na nossa atividade a pessoa que ali está sentada vai a validar tudo o que nós estamos a fazer, portanto vai a apreciar que há um ato consciente e mesmo quando há turbulência não há esse risco. Exatamente. Mas eu acredito que possamos no futuro fazer ações que possam desmistificar essas. Nós sabemos que os aviões são máquinas seguras, não é? Sim. São seguras, não é? Neste preciso momento, Filipe, e isso, eu uma vez fui àquele Flight Radar, se não me engano, tentar perceber quantos voos neste preciso momento estavam no ar.
E eu cheguei à conclusão, não sei se eram 7 mil, não sei se estou a exagerar. Largos milhares. São milhares, largos neste milhares. preciso momento, não é? Portanto, há muito avião e, pá, e nós, de vez em quando, nós ficamos presos, olha, houve um acidente tal, nós prendemos só naquele fator negativo, enquanto que todos os dias, pá, milhares de voos. É hoje considerado o meio de transporte mais seguro. Exatamente. Bem, e eu costumo falar sobre isso muito, naturalmente, com muitas pessoas, sobre o facto porque é que a aviação comercial é tão segura. É segura porque os aviões aparentemente são máquinas aparentemente podem não parecer, mas são máquinas relativamente simples. Claro que um jato comercial não é simples como é um avião ultraleve, mas o que transforma o exercício do voo numa atividade muito segura é o quadro legal, são as regras. Podem estar a voar milhares de aviões ao mesmo tempo, estão todos a cumprir o mesmo quadro universal de regras. Estão todos na sua estrada. São todos na Sem sua esquadro. estrada e alguém que está permanentemente a controlar que aquela estrada e aquele quadro legal está a ser cumprido. Portanto, quando está alguém a voar, aquela pessoa está a voar num ecossistema que quase que o impede de ter uma ação lesiva, a não ser uma falha. Claro que sim. Mas se nós transpuséssemos isso para a atividade do trânsito auto, não havia acidentes. Claro. Havia muito mais organização. Porque ninguém ultrapassa a velocidade, porque ninguém estaciona E no lugar obedecem errado. às regras. E porque se não obedecer às regras, aquela pessoa que está a violar as regras está perfeitamente identificada no ecossistema e vai perder a sua licença de voar. Vocês, em relação a essa questão de voo, vocês devem ter, têm que ter um protocolo, por exemplo, vocês têm determinados dias que vocês têm, digamos, uma abertura aérea para voarem. Vocês não podem voar quando querem, porque vocês têm que ter, uma relação com a torre de controle, vocês têm que ter toda essa questão, não é? Há vários níveis, principalmente no voo dos ultraleves, e aqui é que entramos no campo de alguma liberdade de voo. Por causa da altitude? Sim. O voo ultraleve, por exemplo, se voarmos na zona do Ribatejo ou no centro do país, até aos 1500 pés, nós podemos voar livremente. Mantemos comunicações, mas não precisamos de um plano de voo. Podemos descolar de um campo de voo de terra, podemos fazer um voo muito livre. Embora sempre dentro desse quadro legal em que temos E dentro dessa altitude. E dentro dessa altitude, se formos mais alto, voarmos mais alto, já estamos obrigados a cumprir. Já estão a entrar na autoestrada. Estamos a entrar no outro campo de Exatamente. voos. Mas no geral, por exemplo, nas lajes, não nos é possível voar nesse modelo de voo livre. Pois, é isso. Temos que fazer um aviso de voo e sempre que sentamos no avião, até para ligar o motor, temos que pedir autorização. Exatamente. Vocês Nós partem. podemos voar sempre. Só que temos que cumprir sempre um determinado quadro. E, por exemplo, não podemos voar se a meteorologia não nos permitir voar. Exatamente. Mas essa avaliação não é feita por ninguém, é pelo piloto comandante. É o piloto comandante que, dentro da instrução que recebeu, da sua capacidade, avalia se aquele quadro meteorológico é seguro para ele. É evidente que há um determinado quadro meteorológico para além do qual não podem ir. Se não houver visibilidade, não posso voar. Claro que sim. Porque é um voo visual. Exatamente. É mesmo um voo visual, é chamado um voo visual. Os aviões comerciais fazem um voo de instrumentos. Portanto, voam em todo tipo de condições meteorológicas. Mas têm outras potencialidades. Têm outros equipamentos e formação específica para poderem voar nessas condições. Exatamente. Nós não temos nem sequer temos instrumentação que nos permita fazer isso. Claro. Portanto, o nosso voo é um voo à vista. Temos equipamentos que nos Boa auxiliam, visibilidade. mas temos que manter. A visibilidade até está definida no tal quadro legal. Sabemos que se a visibilidade estiver abaixo de um determinado padrão, não podemos voar. Nem ninguém nos deixaria voar. Temos que voar a 1000 pés das nuvens. Temos que voar com X quilómetros de visibilidade horizontal. Portanto, vocês, por exemplo, o voo de um helicóptero não são compatíveis. Não são incompatíveis, aliás. Não, os aviões voam todos nos mesmos espaço. Portanto, o que acontece é que, por exemplo, se voarmos na base das lajes e estivermos à volta a fazer voo de formação ou de proficiência, estamos a voar junto com os outros e estamos a seguir as instruções que a torre nos der para cumprirmos. Se pedirmos para aterrar e não for possível no momento, eles não nos deixam. E, portanto, esperamos pela nossa vez. Mas é uma existência muito pacífica. Diz-me uma coisa, eu vivo nos biscoitos e por vezes eu ouço aquele som que não é de um Airbus, não é de um Boeing. Provavelmente é do vosso ultraleve. É de um sócio. Temos um sócio que tem um avião ultraleve que é particular e ele voa muito. Ele tem... Okay. Certo, mas ele também estaciona
Sim, está no hangar do Euroclube. Está no hangar. E ele costuma fazer as suas voltas por aí. Sim. Diz-me uma coisa, Filipe, nós aqui convidamos muitas associações. Faz sentido para a vossa, que é o Euroclube, falar-se em voluntariado? Ou não faz sentido voluntariado? Vocês promovem eventos, vocês, por exemplo, para angariar fundos, promovem Nós eventos. precisávamos que isso até acontecesse. O problema é que o nosso grupo de pessoas disponíveis, porque como que nós temos para oferecer? Eu vou. E como para voar é preciso certificação e licenças e tudo o resto. Até que nós tenhamos um avião e possamos materializar a possibilidade de alguém voar, é-nos muito difícil angariar esses voluntários que faria sentido que existissem. Ora bem, já percebi. E portanto, até nós estamos a viver um momento de dificuldade que é a burocracia e todo o processo legal até que possamos voar afasta completamente as pessoas da nossa. Vocês têm da nossa algum atividade. apoio governamental Nós temos um para fazer apoio, face a custos? já tivemos, no passado tivemos bastante apoio, até porque o nosso avião foi usado por secretários e por pessoas ligadas ao governo. Sim, senhor. E voaram bastante no Cessna. Com a inoperabilidade do Cessna perdemos essa capacidade e então perdemos essa visibilidade. Claro. Tivemos já algum apoio da Câmara de Angra no passado e da Câmara da Praia. Neste momento temos apoio da Câmara, temos um apoio já prometido e penso que já validado da Câmara de Angra, porque nós precisamos de reiniciar a nossa atividade e precisamos de algum apoio. Temos apoio da Vice-Presidência do Governo Regional, que se materializa nas instalações que temos na ACL, porque é da tutela da ACL, é da Aerogar Civil das Lajes. Temos o hangar, temos o nosso escritório e todas as necessidades que temos e que precisamos da intervenção da Aerogar são completamente... estão sempre disponíveis e nunca teve um custo para nós. Até se requisitamos a sala para fazer uma Assembleia Geral ou tudo o resto. Uhum. Mas nós precisávamos de algum apoio, porque o reinício da nossa atividade consumiu completamente todos os nossos recursos financeiros. E nós não temos, para além das cotas dos sócios, que são poucos, Claro, anualmente. e os custos são grandes para este reinício, nós precisamos de um apoio para dar aquele empurrão que depois desse empurrão nós tornamos-nos autossuficientes. Depois o nosso avião voar gera receita. Falamos em turbulência. A pandemia foi turbulenta para vocês em relação não mexeu com nada? Não mexeu. Primeiro, não mexeu porque na altura não tínhamos sequer avião que pudesse voar. Entretanto, esse nosso sócio comprou um avião nesse período. E trouxe o avião para cá Nessa período. calmia. Nessa calmia o avião veio. Okay. E é verdade que a atividade aeronáutica dele começou nesse período. Então foi um reset. Houve um reset na associação. Sim, houve uma espécie de livre voo, porque não havia mais ninguém a voar e ele conseguiu voar nesse período. E até não... Vocês têm protocolos com outras associações a nível nacional? Falam uns com os outros? Sim, costumam fazer updates, digamos, aos vossos conhecimentos? Temos no processo de... alguns de nós fizeram licença de voo, tirámos os nossos brevês de voo ultraleve numa escola no continente, com quem mantemos contato e para onde encaminhamos algumas pessoas que nos contatam, que querem iniciar a sua vida de voo. Temos, por exemplo, neste momento 4 sócios a fazer a sua formação de pilotos de ultraleve no Euroclube de Viseu, com quem estamos a estabelecer um protocolo. Há a hipótese também de cá virem dar alguma formação e, portanto, nós mantemos contato com as outras. Diz-me uma coisa, para aqueles, mais uma vez, para aqueles nossos ouvintes que estão agora sintonizados connosco e que estejam interessados em falar convosco, vocês têm algum horário para os receber, por exemplo? Não, ou mandam uma mensagem através para a vossa página no Facebook? Temos uma página no Facebook, temos um e-mail e temos um telefone, que é o meu, que está divulgado. Nessa mesma página, não é? E podem é do Décio, que é o outro elemento da direção, com quem também ele estabelece muito. Ou seja, podem marcar convosco um encontro, se quiserem ver, se querem... Nós fazemos, dentro da nossa disponibilidade pessoal, fazemos visitas ao hangar do Euroclube, mostramos como é que a pessoa pode iniciar a sua vida enquanto piloto portanto, o Euroclube não tem neste momento a competência de formação, mas podemos encaminhar para sítios onde essa competência já pode ser desenvolvida. É verdade e é triste que tenha que ser no continente e em vez de ser aqui. Pois. O que nós temos apelado às organizações, nomeadamente algumas governamentais com quem falamos, é que possa haver, da mesma forma que há investimento na formação de
jovens futebolistas, basquetebolistas, voleibolistas, tudo o resto da atividade do desporto, que esta atividade também pudesse ser comparticipada. A formação de pilotos jovens leva a que depois eles possam ter daí um primeiro contato com aquilo que até pode ser uma atividade primeiro degrau profissional de grande retorno e de crescimento, que neste momento a atividade comercial muito interessante está em crescimento. Exatamente. Muitas pessoas começam nos clubes. Exatamente. Por exemplo, há pilotos da SATA hoje que fizeram formação, a sua primeira abordagem foi feita no Cessna do Aeroclube em 96. Lá está. E isso deixou a semente suficiente para que eles hoje sejam pilotos comerciais. Aquele bichinho ficou. Portanto, e muitos que nós também conhecemos lá fora no continente, que são, para além, apesar de serem pilotos comerciais, de terem longas carreiras na atividade comercial, mantêm as suas ligações a clubes e a organizações de voo de ultraleves. Okay. Onde podem desenvolver mais livremente o voo. Ora bem. E um voo mais simples, mais básico, mais ligado à raiz do voo. Tu como fazes parte dos corpos sociais, não é? E desde 2008 até agora o clube respira saúde, pelo menos que se veja. Para aqueles que nos estão a ouvir, tu achas que o clube rouba-te muito tempo familiar? Ou consegues conciliar bem as duas coisas? Depende das fases. Já há fases em que rouba muito. Nas fases em que é preciso a certificação, que é o caso, montagem do avião, nós recebemos o avião, tivemos que o ir montar, descarregar, montar. Claro que há um período em que, não sendo uma atividade profissional, mas são casos pontuais também, não sim, é? Nunca nada que me impossibilitasse ter uma vida normal. Exatamente, claro que sim. Mas qualquer atividade associativa nos leva tempo que é sempre pessoal e que muitas vezes também é da família. Mas eu tento, como tentarão todos os outros, que isso não seja um prejuízo, porque num dia que for um prejuízo insanável eu não posso fazer. Diz-me uma coisa, tu és novo, mas já te passou pela cabeça... És mais novo que eu. Diz-me uma coisa, já te passou pela cabeça, digamos, algum tipo de receio em relação à continuação dos corpos sociais desta associação? Isso passa sempre pela nossa cabeça enquanto órgãos gestores de um clube. Sempre que há o fim de um mandato e que há a necessidade de completar os órgãos sociais, nós hoje vivemos muito não só no Aeroclube, mas em muitas outras associações, que eu também faço parte de outras, em que quando chega o momento do fim do mandato e é preciso cumprir ou haver uma renovação, a renovação dificilmente acontece. As pessoas trocam os... O que acontece é que acabam sempre as mesmas pessoas nos órgãos e há um pequeno grupo que trabalha. Apesar dos órgãos terem X pessoas, muitas vezes os órgãos são completos com pessoas que dizem podes pôr o meu nome, mas eu tenho muitas limitações. E isso não acontece só no Aeroclube. O Aeroclube isso é transversal. É só mais um exemplo. É transversal a todas as associações. O que acontece no Aeroclube, e eu gostava só de deixar este parênteses, é que é evidente que quem se liga ao Aeroclube liga-se porque quer voar. E enquanto isso não pode acontecer, o aliciante para que se liga ao Aeroclube não é o maior. Já percebi, exatamente. Filipe, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. A conversa dava pano para mangas. Agora eu dou-te aqui estes últimos minutos para tu dizeres o que tu quiseres à nossa audiência em relação ao Aeroclube. Eu gostava era de chamar a atenção para a existência do clube, mas também para a necessidade que o clube vive neste momento, como viverão outros, e eu não quero ocupar aqui o lugar de outros que terão a mesma legitimidade. O clube precisa de um apoio. E esse apoio atualmente precisa de vir de organizações governamentais que pudessem apoiar o clube como apoiam muitas outras atividades. Eu sei que talvez o clube não seja o caminho mais fácil de ganhar votos. O Aeroclube não terá o maior universo de sócios que teria uma equipa de futebol. Mas não deixa de ser uma atividade que precisa de apoio e que merecia ser acarinhada, uma vez que é o único Aeroclube com atividade nos Açores. E aquele que já deu provas de que pode ser também um contato firme de jovens e até menos jovens com a atividade aeronáutica. Eu só fiz a minha licença de piloto aos 40 e muitos anos. O que significa que há muita gente como eu que alimenta o sonho de poder voar e que pode olhar para o Aeroclube como uma forma real de cumprir esse sonho. Ok, sim senhor. Foram aqui as palavras do Filipe Rocha. Pessoal, aí malta jovem que nos estão a ouvir,
Vejam, deem uma espreitadela na página do Facebook do Aeroclube da Ilha Terceira. Contatem com esta malta, vão lá fazer uma visita, conversem com eles, quem sabe, não é? E aqui na nossa Ilha Terceira, das 9 ilhas, aqui termos um clube com estas características é extremamente importante e é muito bom. Digamos, é mais uma oferta, de certa forma, para nós ocuparmos os nossos tempos livres, e todos nós temos tempos livres. Portanto, é mais uma das muitas ofertas que, no caso concreto aqui da Ilha Terceira, que disponibiliza à sua população e não só. Filipe, em meu nome, em nome aqui do Recomeçar com Alma e também em nome do Rádio Clube de Angra, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelas tuas palavras. Para a semana teremos aqui uma entrevista com um representante de outra associação. Tudo de bom para o Aeroclube da Ilha Terceira, continuação de um excelente trabalho e até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Filipe. RCA Recomeçar com Alma, um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva, aos domingos às 14 horas.